Querido Deus, nós clamamos em Teu nome, que nesse momento, as palavras, a experiência que estão escritas nesse santo livro, possa trazer, Senhor, para cada um de nós um conforto, possa trazer um conhecimento, um aprendizado. É por isso, Senhor, que nós mais uma vez clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. A mim que vou falar, a igreja que está ouvindo, que nós todos, Senhor, possamos ser preenchidos pelo Teu poder. E que desfaça o nosso eu e complete com o poder do Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? A minha versão está um pouco diferente, mas vai dar certo. Verso 40. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou e implorou, dizendo: se o Senhor quiser, pode me purificar. Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero que fique limpo. A lepra desapareceu na hora. Para mim, também o encontro de Jesus com esse leproso foi um encontro formidável. O leproso, ele era discriminado pela sociedade. Além de ser discriminado, ele tinha que falar daquilo que estava passando. Aonde o leproso ia, ele tinha que gritar bem alto: imundo! Imundo! E a Bíblia diz que quando outros leprosos se reuniam, eles formavam também uma multidão, e quando eles iam em algum lugar, em determinada região, eu fico imaginando aquele coral de pessoas doentes gritando, alertando as pessoas. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de falar desse lugar. Esse lugar fica na cidade de Itu. E por muitas vezes eu passei na frente desse lugar e não sabia o que era. Nesse lugar, ele fica aproximadamente uns 20 quilômetros do centro da cidade de Itu. A cidade de Itu fica no interior de São Paulo, uma cidade pequena, perto de Sorocaba. Mas o ônibus que eu ia para a escola fazia esse trajeto e, como você pode ver, não tem nada indicando. Está escrito, na verdade, com letras bem pequenas, Hospital Pirapitingui. Ele é um hospital que a sua especialidade é curar ou tratar as pessoas que estão com lepra. Só que a igreja local teve uma ideia de visitar as pessoas que estavam lá. Na verdade, é uma colônia, e nesse lugar, famílias inteiras que têm essa doença moram lá dentro. E qual que foi a nossa surpresa? Nós encontramos nesse hospital comunidades cristãs que não eram alcançadas por causa de, quem sabe, pessoas que não tinham tanto esclarecimento. Mas o que na verdade é a lepra? Eu trouxe algumas fotos. Quem sabe pode chocar até algumas pessoas. A lepra é uma doença que atrofia os músculos e as pessoas perdem a sensibilidade da pele. A lepra, ela definha, deforma e faz com que a pessoa que tem essa doença, visivelmente as pessoas olham para ela e sabem que é lepra, essa doença. A medicação é tão forte que quando a pessoa está no processo de cura, ou no processo do tratamento dessa doença, a pessoa tem que ser realmente retirada, porque a medicação causa muitos danos nessa pessoa. Quando Jesus encontra com esse leproso, eu fico imaginando essa cena, pessoas deformadas, pessoas sem expectativas de vida, e nesse lugar, nessa colônia, desse hospital Pirapitingui, nós encontramos pessoas na mesma situação, pessoas que não tinham mais o que sonhar em relação ao futuro. O maior desejo que essas pessoas tinham era de encontrar cura. Alguns ficavam a vida toda tentando conseguir cura e não alcançavam. Mas o que mais me chamou a atenção, de famílias inteiras que passavam por esse processo, era de algumas crianças, que simplesmente elas queriam ter uma vida normal. Simplesmente elas queriam abraçar, simplesmente elas queriam ser tocadas. E por causa do preconceito da sociedade, isso não era possível. Esse homem norueguês, chamado Armand Hansen, em 1873,
ele trouxe uma salvação, ou uma expectativa de vida para quem tem hanseníase ou a lepra. Ele encontrou a cura. Até 1873, ninguém tinha expectativa de cura. A partir dessa data, ele encontrou um bacilo que faz, através do tratamento, eles conseguem a cura. Mas hoje, queridos, eu gostaria de falar que também o pecado é semelhante à lepra. Se a lepra acaba com a expectativa das pessoas, o pecado também. O pecado tem acabado com a expectativa de muitas pessoas, porque pessoas têm acreditado que a felicidade se resume em estar aqui nesse mundo. Pessoas têm colocado a sua esperança no mundo que é passageiro. E o pecado, ele é avassalador. Ele acaba com qualquer expectativa em relação ao nosso futuro. 3 coisas em relação ao pecado. Primeiro, o pecado, ele afeta a nossa mente. Em 1 Coríntios 2,14, diz o seguinte, que o pecado faz com que as coisas de Deus pareçam como loucuras. Algumas verdades que são apresentadas para pessoas que estão distantes de Deus, o pecado afeta a mente dessas pessoas de tal maneira que as pessoas acham que a verdade é loucura. Um outro ponto é que quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ela também perde a consciência do que é certo e do que é errado. Elas desprezam a verdade. E constantemente nós temos visto isso. Pessoas que a verdade é apresentada, mas a consciência afetada não faz ela realmente enxergar esse valor. E esse é o ponto principal. O pecado, ele é tão avassalador que ele acaba com a nossa vontade. A nossa vontade não é mais espiritual, a nossa vontade se torna carnal. E durante toda a nossa vida, nós somos propensos a ter os prazeres aqui dessa terra. Mas o ponto principal é que o pecado, ele faz uma separação crucial entre Deus e o homem. Consequência do pecado, nós temos visto de uma maneira muito grande. É só você ligar a televisão, observar as coisas que estão acontecendo na sociedade. Você observa que o pecado tem causado dor e sofrimento. Mas a maior dor, o maior sofrimento que tem acontecido é essa separação do homem com Deus ou de Deus para o homem. As pessoas têm vivido uma vida tão independente que acredita que Deus, na verdade, não faz parte dos seus sonhos. Algumas delas acreditam que Deus é um estepe. Ele está ali para o momento que mais precisar, se precisar. Mas como que a gente pode, diante dessa ideia de que o pecado é como uma lepra, recomeçar? Algumas vezes você se depara com o pecado e você se pergunta, é possível vencer? É possível vencer um pecado que durante toda a nossa vida a gente tem acariciado? Alguns têm escondido esse pecado de tal forma que só ele e Deus conhecem. Ou essa pessoa acaricia esse pecado e constantemente ela sofre a consequência de não ter o perdão. Mas é possível recomeçar? É possível hoje, mesmo diante de tantas derrotas, recomeçar? Parece que Satanás hoje, ele coloca na nossa mente a seguinte situação, diante da queda. Mas meu amigo, você já pediu perdão sobre isso? Você não vai conseguir vencer. Você é um fracassado. Não tem como recomeçar. Mas hoje eu gostaria de apresentar para vocês que é possível recomeçar. Mesmo que o pecado, através dessa lepra avassaladora que tomou conta da nossa vida espiritual, é possível recomeçar. De que maneira? A primeira maneira é essa. Vamos observar. Quando a gente abre a Bíblia, no verso 40, a gente vê algumas coisas interessantes a respeito desse encontro de Jesus com um leproso. O primeiro ponto é o seguinte, a atitude do leproso. Vamos trocar a ideia de leproso como pecador e vamos pensar o seguinte, a atitude do pecador quando ouviu falar sobre Jesus. E eu marquei algumas ideias aqui importantes. A primeira ideia, mas antes de falar sobre isso, nós devemos lembrar o seguinte, o leproso naquela época não se aproximava das pessoas saudáveis. Ele tinha que gritar que ele era imundo. Por muitas vezes, essa é a nossa situação espiritual. Nós estamos imundos em relação a tantos pecados.
Mas olha que ponto que eu gostaria de que vocês notassem em relação a esse texto. Primeiro ponto, o leproso, ele se aproximou de Jesus. Ele, quem sabe, reuniu todas as suas expectativas, todas as suas forças, ele se aproxima de Jesus como um sinal de esperança. Segunda coisa, o leproso, ele se humilhou diante de Jesus. Queridos, não existe vitórias sem humildade. Não existe vitórias espirituais sem você ser humilde. Você tem que se colocar, assim como esse leproso, perante o Rei desse universo, com humildade e reconhecendo a imundícia ou aquilo que tenha acabado com a sua paz. Terceiro ponto, ele clamou por misericórdia. E por quantas vezes a gente tem clamado por misericórdia? Por quantas vezes a gente tem, diante dos nossos pecados, pedido ao Senhor que, Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha a situação que eu tenho vivido. Se nesse primeiro ponto, o leproso, agora caracterizado como pecador, ele tem a atitude de ir, de reconhecer e de se humilhar, aí a gente tem que analisar a atitude de Jesus. E a atitude de Jesus é o seguinte: todos aqueles que buscam com sinceridade a presença de Cristo na sua vida, têm um sentimento chamado compaixão. Jesus olhou com compaixão para aquele leproso, e é dessa mesma maneira, da nossa situação pecaminosa, que Cristo olha para a gente, com um olhar de compaixão, não de condenação. E isso é bom para ficar bem claro para a gente, porque por muitas vezes nós chegamos a Deus em relação aos nossos pecados, e a gente acha que Ele vai apontar e falando mais uma vez aqui, mas esse olhar de compaixão traz expectativas para a gente. Esse olhar de compaixão mostra que nós somos aceitos, independentes do erro que nós cometemos. Ponto importante, Jesus, ele estende a mão para o leproso. Da mesma maneira, reconhecendo a nossa situação, Jesus estende a mão para nós, oferecendo para nós a ajuda do céu para ser um vencedor. E o mais importante, Jesus ordenou a cura, dizendo para o leproso: quero que você fique limpo. O maior desejo é que o pecado seja extinguido da história desse mundo. Deus, ele quer que o pecado nunca mais seja uma possibilidade. Mas até a volta de Jesus acontecer, até o pecado ser exterminado desse mundo, Jesus, ele deseja que corações de pessoas, de homens e mulheres, de jovens e crianças, possam ser limpos dos pecados que têm sido cometidos. É possível? É possível ter uma vida santa? É possível ter uma vida totalmente a par dos prazeres desse mundo? É possível, porque Deus, quando Ele ordena que o leproso fique limpo, essa ordem é estendida para a gente como uma ortogação de que você pode ser feliz e você pode, acima de todas as circunstâncias, ser um vencedor. Mas daí, queridos, tem um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês. A alegria daqueles que são tocados. O leproso, ele não podia nem tocar e nem ser tocados. E hoje é possível nós sermos tocados por Jesus? É possível nós termos a nossa vida tocada por Cristo? Constantemente, Jesus está demonstrando o seu amor, o seu toque de amor através de muitas formas. Ele nos dá vida. Quantos de vocês hoje, nesta noite, agradeceu pela vida? Ele te dá a liberdade. Quantos de vocês hoje agradeceram pela liberdade? Os toques constantes de Jesus na nossa vida são toques para libertação. O leproso, durante muito tempo, ele não poderia tocar e nem ser tocado. Ele era excluído da sociedade. Ele vivia sobre o jugo do preconceito. Essa é uma condição horrível também que Satanás coloca na nossa vida. Ele quer que você viva longe daquele que pode te curar. Ele quer que você viva longe daquele que pode restaurar. Porque o toque de Jesus restaurou na vida desse leproso muito mais do que a sua saúde física. Ele restaurou expectativas. E hoje eu pergunto para vocês,
Que expectativa que esse mundo tem nos dar? Quais são as expectativas do mundo para você hoje? Quando você liga a televisão e você observa nos noticiários da TV dezenas de tragédias. Quando você vê crianças sendo violentadas. Quando você vê estilos de vidas pregados por essas novelas que têm culminado com a família. Quando você vê tantas pessoas colocando a sua expectativa em coisas que são passageiras. Mas na vida daquele leproso, quando Jesus tocou no coração dele, no seu corpo, também tocou no seu coração. Porque ele teve uma expectativa de agora poder voltar para casa e dizer para os seus queridos que ele também havia sido curado. Queridos, hoje Deus também alcança esse toque na nossa vida, nos dando a oportunidade de também ser livre daquilo que nos aprisiona. Deus também nos dá a oportunidade de ser renovados. E não existe nada melhor do que ter a nossa vida restaurada pelo Senhor. Algumas vezes eu fui com a minha família visitar esse hospital. Era uma situação muito triste, porque nós chegávamos num pavilhão e lá havia dezenas de pessoas em situações absurdas, em processos de tratamentos. Algumas delas iam enfaixadas, algumas delas iam numa situação tão horrível, mas ela queria lá na igreja, naquele pavilhão que se tornava uma igreja, ter, quem sabe, a expectativa de poder ser feliz. Queridos, mais uma vez eu pergunto a você, qual é a expectativa desse mundo para a sua vida? Qual é a expectativa que esse mundo está dando? Eu visitei um aluno meu essa semana. E esse aluno, envolvido com drogas, ele me dizia assim: Pastor Adriano, eu não consigo ter prazer na igreja. Eu não consigo ter prazer na oração. Eu não sinto a presença de Deus na minha vida. E ele era uma pessoa que era de uma comunidade cristã. Ele falou: meu coração já está preenchido com coisas tão podres e tão terríveis desse mundo que eu não consigo entender que Deus me ama. Eu conversei com ele e ele falou para mim: não existe para mim prazer na igreja, mas existe para mim prazer na balada. Existe prazer para mim quando eu estou chapado. Existe prazer para mim quando eu tenho sexo com a minha namorada. E eu perguntei para ele: quanto tempo ou quanto dura esse prazer? Porque, na verdade, o que o mundo tem oferecido hoje para as pessoas é um prazer com data de validade. Esse prazer, ele dura alguns momentos. Esse prazer, ele dura, quem sabe, até o acender das luzes, o jogo das luzes e o apagar daquela balada. Mas, se estendendo para a igreja, o mundo tem a sua validade contada em dois aspectos. Se ele oferece uma felicidade momentânea, a história também desse mundo tem uma validade final, porque Jesus está voltando. E da mesma maneira que Jesus restaurou a perspectiva de um leproso, Ele pode restaurar a nossa perspectiva. A nossa perspectiva espiritual, a nossa perspectiva física, a nossa perspectiva emocional. Porque é isso que o pecado tem feito. Acabado com a nossa expectativa. Depois dele ter curado aquele homem, eu fico imaginando aquele homem voltando para casa, restaurado. Ele tinha um processo de ir até o templo e mostrar para o sacerdote que realmente havia sido curado. O sacerdote analisava a pele. E quando Jesus ele faz o milagre, ele não faz o milagre pela metade. Ele restaurou completamente a pele daquele homem. E aquele homem pôde voltar feliz para casa. Queridos, da mesma maneira hoje, através desse exemplo, eu gostaria também que você pudesse voltar para casa, tendo restaurado na sua vida o olhar de Cristo por você. Mas para finalizar, eu gostaria de contar a história de uma garotinha chamada Camila. Nós, por muitas vezes, cantávamos nesse lugar, nesse hospital, e por muitas vezes a Camila estava ali. Às vezes ela participava,
Mas como os outros leprosos, a Camila também tinha algumas feridas. A Camila também sofria com algumas dores. E um dia ela estava toda encolhida na sua cadeira de rodas. E o pastor chegou e falou para ela: você está bem? Ela falou assim: não estou bem, mas eu não quero sair daqui, porque só aqui que eu posso encontrar esperança. Depois de uma semana, nunca mais nós vimos a Camila. O fim dela foi a morte. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a Camila entendeu de que aquele corpo físico que ela tinha, de que aquela perspectiva que ela tinha, não era nada comparada ao que Deus já havia feito na vida dela. Um dia ela chegou e falou: pastor, na minha caminhada com Cristo, eu parei de assistir novelas. Alguns membros da igreja, um olhou para o outro e ficou sem saber o que falar. E ela falou: olha, na minha caminhada com Jesus, eu também leio a Bíblia, mas a medicação às vezes é tão forte que me dá um sono. E eu peço para Deus para eu ficar acordada, porque eu quero realmente ter essa renovação. E hoje, pensando nesse sermão para falar para vocês, eu me perguntei: por que a gente precisa sofrer para reconhecer Deus na nossa vida? Algumas pessoas só vão reconhecer realmente Deus na vida se viver no limite. Mas sabe o que é extraordinário? Que Deus, Ele não quer que você viva no limite da sua vida. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você chore. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você viver no limite da sua vida, Ele vai estender a mão. Se você viver no limite da sua vida e sofrer, Ele vai estar ali do seu lado. E se você viver no limite da sua vida e você chorar, Ele diz que vai enxugar suas lágrimas. Mas para recomeçar, você tem que reconhecer. Não existe um começo ou um recomeço sem realmente entender a situação que você está vivendo. Alguns aqui nessa igreja já aceitaram a Cristo há muito tempo atrás. Outros estão começando agora. Mas não existe diferença daquele que começou há 30 anos atrás para aquele que está começando agora. Sabe por quê? Porque todo instante é o momento de recomeçar. Aquele leproso voltou para casa. E quando ele chegou lá, eu fico imaginando que tinha se passado dezenas de anos. As pessoas tocaram, falaram: é você, sou eu. É você que estava perdido por causa das chagas dessa doença, sou eu. Ele reconheceu a sua situação, mas ele clamou. Hoje você precisa clamar. Esquecer de lado, quem sabe, o seu conhecimento acadêmico. Esquecer de lado, quem sabe, a sua posição econômica. Esquecer os problemas que você tem, mas reconhecer uma coisa: de que você precisa também de um milagre. Deus olha para você e estende a mão. E aí no seu coração Ele já te diz: filho, vamos recomeçar? Vamos parar da onde você me esqueceu e vamos ter uma vida totalmente diferente? Porque eu estou voltando. E quando eu voltar, eu vou levar para o céu todas aquelas pessoas que desejaram recomeçar uma vida comigo. Que Deus te faça muito feliz, mas que te dê a compreensão de que você precisa, a cada instante, recomeçar. Nós iremos cantar um hino que já é conhecido da igreja, que fala justamente disso daí, da questão do recomeço. Eu gostaria que esse hino pudesse ser traduzido através de uma oração. E aí no seu coração, enquanto você canta, ore a Deus pedindo: Deus, eu quero me ver livre desse pecado. Eu quero afastar de mim tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Mas Senhor, fica comigo, porque sozinho não vou conseguir.
A gente vai cantar. Vou pedir para o grupo entrar. Nós iremos cantar e transforme essa música, esse hino, numa oração. Novo ser. Você pode ficar em pé e juntos cantarmos. Pedindo de coração: Deus, atende a minha oração. Faça de mim um novo ser. Transforme a minha vida. Tua graça me basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Confie nessa promessa. Quero renascer em ti. Faça um propósito na tua vida. Quero viver pra te servir. Peça com seu coração. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Tua graça me basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Quero renascer em ti. Viva para servir a Deus. Quero viver pra te servir. Com coração limpo e alma transformada. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Em ti um novo ser. Querido Deus, nesta noite, nós meditamos um pouco sobre o milagre na vida de um leproso. A doença chegou na vida dele
não perguntando se ele era rico ou pobre, se ele tinha estudo ou era intelectual. O que nós entendemos é que a lepra causou um estrago muito grande e tirou da vida desse homem a perspectiva, a esperança de um futuro. Da mesma maneira, Senhor, o pecado, essa lepra mortal, espiritual, tem tirado a perspectiva e o futuro de muitas pessoas. Senhor, que isso não aconteça na vida de nenhum desses teus filhos aqui. Que eles entendam, Senhor, de uma vez por todas, se o pecado causou esse dano, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pode nos restaurar, pode nos salvar e pode nos mostrar, Senhor, uma perspectiva e um futuro melhor, porque o Senhor está aí, pronto para voltar. Tudo está pronto, Senhor. Só falta o Senhor voltar. Volte logo, Jesus. Mas que no nosso coração nós possamos ter essa renovação. Renova o meu coração, querido Deus. Renova a minha vida. Que eu possa sair daqui. Que essa igreja possa sair daqui perdoadas, santificadas e restauradas. Em nome de Jesus. Amém. Quero renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Não saia dessa igreja sem dar um abraço bem gostoso na pessoa que está ao seu lado e diga que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Faça isso. Dê esse abraço, é o abraço de Deus sobre essa comunidade.